Opa! Fala, turma! Outro vídeo falando de concurso público. Concurso público aqui no site da Fundação VUNESP. VUNESP com V de vaca, V de vicissitude, V de vestibulares, mas como eu disse, concurso público. Você vê os nomes dos cargos: técnico contábil, contador, procurador municipal, professores titular de educação infantil, professores de educação infantil. Forma também cadastro para professor de ensino fundamental. Está aqui a página deste concurso. Vamos ver mais detalhes? Prefeitura de Itaquaquecetuba, concurso público 2 de 2025. Escolaridades exigidas: ensino médio e, na maior parte dos cargos deste concurso, o ensino superior completo. Faixa salarial de R$ 2.428,71 até a faixa salarial de R$ 20.500. Inscrições a partir de 27 de outubro até 25 de novembro. Vamos ler por completo estes dizeres, que na verdade estão aqui na página específica desse concurso. Então você gostou do concurso, porque tem cargo que exige apenas ensino médio, outros exigindo ensino superior completo, mas talvez ensino superior específico para os cargos sobre os quais falaremos. Então você clica em Saiba Mais, abre-se essa página. Este link aqui vou deixar na descrição do vídeo. Dessa forma, você clicou, cai nessa página. Veja a sigla do concurso, PITQ 2501. Número de vagas, no total 215. O concurso público oferece 155 vagas para professor titular de educação infantil. Esse concurso público oferece 51 vagas para professor de educação infantil. Ainda, esse concurso público oferece vagas, 4 vagas para técnico contábil, 3 vagas para contador, 2 vagas para procurador municipal e, como havíamos dito, também forma cadastro para professor de ensino fundamental. E aí, você deseja um destes cargos. E além de desejar, você possui o requisito, a exigência necessária. Você clica em editais e documentos, abre-se aqui o edital de abertura de inscrições e você já percebe que existe uma retificação do edital de abertura de inscrições. O edital, lançado em 22 de outubro, a retificação, entre aspas, um conserto de alguma parte ali deste primeiro documento, foi publicado em 23 de outubro. Vamos ver primeiramente essa retificação, porque se retificou, você não vai considerar a parte consertada, modificada, que está neste primeiro documento. A retificação é este documento aqui, ó. O concurso público da Prefeitura de Itaquaquecetuba, edital de retificação. Aqui o preâmbulo. Depois diz: leia-se como segue. Não leia como constou no primeiro documento, que é o edital de abertura de inscrições. Lá no capítulo 3 das inscrições, leia então como segue. Leia essa tabela aqui. Lá no edital, você procura essa tabela, 3.10. Está vendo essa tabela aqui? No edital de abertura de inscrição, não leia esta tabela neste documento aqui. Leia no edital de retificação. Leia o que está em destaque agora em tela, neste momento, na cor azul. Depois diz do anexo 4, do cronograma previsto desse concurso. As atividades, na primeira coluna, as datas previstas, na segunda coluna. Início das inscrições, nós falamos, 27 de outubro. O período de solicitação de isenção de taxa de inscrição,
a data limite para entrega da documentação, etc. Toda essa tabela do cronograma previsto, você vai considerar neste documento que é a retificação, tá ok? É o anexo 4, e não o anexo 4 que está neste documento aqui, ó. Tá vendo? Que é o primeiro documento, o edital de abertura de inscrições. Vamos procurar aqui, ó, o cronograma previsto. Olha aqui. Anexo 4 do cronograma previsto, você vê esta tabela. Este é o edital de abertura de inscrições com 103 páginas. Mas como existe a retificação número 1 desse edital de abertura de inscrições, você considera a tabela neste documento aqui, ó. Tá bom? Legal? Compreendeu? Então, na retificação, item deste edital aqui, ó, o 3.10, você considera isso aqui. E neste documento aqui, ó, que é o edital de abertura de inscrições, o primeiro documento que foi lançado, você considera esse anexo 4 aqui, ó, essa tabela. Talvez nesse documento original alguma data errada. Tá entendendo o porquê da retificação? Então falávamos, você está na página do concurso, é para o concurso lá de Itaquaquecetuba, você viu o número de cargos, os nomes dos cargos, exigências de escolaridade, clicou em edital de abertura de inscrições, é este documento aqui que é aberto. E aí, é o documento chamado edital de abertura de inscrições, a bíblia do seu concurso. Você precisa ler. O prefeito da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, regido pelas instruções especiais, o quê? O concurso público, porque o prefeito tornou público a realização de concurso para provimento dos cargos constantes do item 2.2. Cadê o item 2.2? Está aqui, ó, os cargos, o total de vagas, o número de vagas. Tudo que você, comigo aqui no canal Orconcur, está acostumado a ver. E aí, esse item 2.2 é especialmente essa tabela com o nome de cargo, número de vagas, jornada semanal de trabalho, vencimentos, requisitos, exigências, não é verdade? Mas vamos fazer algumas leituras. O concurso público destina ao provimento dos cargos sob regime estatutário. De acordo com o item 2.2, e tem prazo de validade de 2 anos a contar da data da homologação do certame, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba. E aí seguem os dizeres. Tudo que está nesse documento são informações, orientações, bem importante a leitura, na íntegra, ou o máximo possível deste documento. As atribuições dos cargos estão no anexo 1º, o conteúdo programático no anexo 2º, o cronograma previsto no anexo 4º, mas quando você está lendo este documento, que é o edital de abertura de inscrições, você viu que houve retificação, especialmente, por exemplo, sobre o anexo 4º, tá aqui, ó. Você vai ler neste outro documento, tá ok? Olha aqui, em destaque na cor azul. Então, deixarei na descrição do vídeo não só este link para acesso a essa página do concurso da Prefeitura de Itaquaquecetuba, assim como vou deixar na descrição do vídeo o link para acesso direto a este documento aqui, edital de abertura de inscrições, e também vou deixar na descrição do vídeo este link aqui para o edital de retificação, digamos, conserto, de partes lá do primeiro documento, edital de abertura de inscrições. Então, falou de atribuições, conteúdo programático. Vamos olhar primeiro o item 2.2, os cargos, vagas, vencimentos, requisitos. Técnico contábil, são 4 vagas. No caso, 3 serão destinadas para ampla concorrência, uma vaga para negros ou pardos. Vagas, cotas raciais, 25%, negros ou pardos. Vencimentos, esse o salário, exigência de escolaridade, ensino médio completo. Depois você vai observando nos cargos seguintes
todos com exigência de ensino superior. Ó, ensino superior, superior completo, superior completo, superior completo, superior completo. Mas além de ser ensino superior completo, atenção para outros requisitos e ou exigências. Contador, 3 vagas. Aqui o salário, 40 horas de trabalho por semana, assim como é a jornada semanal do técnico contábil. Mas no caso do contador, precisa do ensino superior completo em ciências contábeis e registro regular no CRC. Apenas ensino médio completo. O contador, você tem que ver ensino superior completo em ciências contábeis e registro regular no CRC. Procurador municipal, eis o salário, precisa escolaridade, ensino superior em direito com inscrição na OAB. Professor titular de educação especial, tem até a sigla, 51 vagas, aqui o salário, mas para trabalhar 24 horas por semana. Exigência de escolaridade, ensino superior completo, licenciatura em pedagogia com habilitação para educação especial ou pós-graduação em educação especial. Beleza? Professor titular de educação infantil. O anterior, educação especial. Este que vamos falar agora, educação infantil. São 155 vagas, aqui o salário, 24 horas de trabalho por semana, exigência de escolaridade, ensino superior completo, licenciatura plena em pedagogia. Professor titular de ensino fundamental, formação de CR, cadastro reserva, aqui o salário, jornada de trabalho e requisito exigência. Fala da contratação. Você vai fazer a leitura deste documento. Capítulo 3 das inscrições. A inscrição implica o completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais e condições estabelecidas neste edital e nos seus anexos, assim como, as condições previstas em lei sobre os quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. E aí fala que o candidato deverá atender na data da nomeação alguns requisitos para a investidura no cargo, porque é regime estatutário. E aí você vê aqui, ó, itens A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, O. E seguem orientações, informações muito importantes. Você vai fazer a leitura. Não será permitida, em hipótese nenhuma, troca do cargo pretendido após efetivar a inscrição. Então, escolha bem o cargo. Você fez a inscrição, você vai pagar, a taxa de inscrição, mas feita a escolha e efetivou a inscrição, não pode mudar, o cargo que você escolheu. Inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27 de outubro até as 23 horas e 59 minutos de 25 de novembro, exclusivamente na internet, aqui no site da Fundação VUNESP. Esse site aqui, galera, vou deixar na descrição do vídeo. Tudo bem? Este site aqui, ó. Para se inscrever, o candidato, durante o período de inscrições, deverá, é obrigação do candidato ou da candidata, A, B, C, D, I, E e F, acessar o site da Fundação VUNESP, localizar o link que tem a relação com esse concurso, cadastrar, transmitir, efetuar o pagamento. Cargos. Você vai olhar aqui no edital? Não, você vai olhar na retificação. Então, você vê no outro documento. Os valores das taxas de inscrição são de: para técnico contábil, exigência de escolaridade e ensino médio completo, R$ 65. Professor titular de educação especial, professor titular de educação infantil, professor titular de educação fundamental, R$ 75 é o valor da taxa de inscrição. Para procurador municipal, R$ 95. Para contador, R$ 95.
Tudo bem? Aqui, o que houve de erro, né? O que existiu de erro no primeiro documento, no edital de abertura de inscrição, a Bíblia do seu concurso? Percebe que na retificação você vê o cargo contador, que exige ensino superior completo, juntamente com o cargo do procurador, ambos, esses dois cargos, inscrição, taxa de inscrição R$ 95. Aqui só constava o procurador, ó. Por isso existe o edital de retificação, ou a retificação do edital. Compreendeu? Legal? E aí você vê, o boleto deverá ser pago até o dia 26 de novembro. São muitas as informações. E aí você percorre o documento. Veja aqui, ó. Capítulo 8 das provas. Está na página 28. Este concurso constará das seguintes provas. Para técnico contábil, tem prova objetiva. Uma parte da prova objetiva, conhecimentos gerais, português, matemática, noções de informática. Outra parte dessa prova objetiva, os conhecimentos específicos para o cargo técnico contábil. Veja que serão cobrados, sobre os conhecimentos específicos, 15 questões. Elaboradas 15 questões sobre esses conhecimentos específicos do técnico contábil. 5 questões de informática, 10 de matemática, 10 de língua portuguesa. E o contador, Fábio, cuidado ao olhar a tabela. Tem a prova objetiva, o contador, aqui. Conhecimentos gerais, português, matemática, noções de informática. E os conhecimentos específicos, Fábio? Veja, técnico contábil tem lá os seus conhecimentos específicos a serem estudados. E a banca formulará 15 questões cobrando esses conhecimentos. Agora, para o contador, existem os seus conhecimentos específicos que precisam ser estudados. E, para o caso do contador, serão 25 questões desses conhecimentos específicos. Tudo bem? Procurador municipal, o que vai cair na prova objetiva? 50 questões de conhecimentos específicos. Percebeu que para o procurador municipal não tem português, não tem matemática, não tem noções de informática. Mas além da prova objetiva, 50 questões de conhecimentos específicos, candidatos ao cargo de procurador municipal terão a prova prático-profissional, uma peça processual. Agora sobre os professores. O professor titular de educação especial, prova objetiva, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Nos conhecimentos gerais, português, 10 questões. Conhecimentos pedagógicos e legislação, 15 questões. E os seus conhecimentos específicos, 25 questões. Falando aqui, nesse momento, do professor titular de educação especial, PTEE, e para os cargos professor titular de educação infantil e professor titular de ensino fundamental, além da prova objetiva cobrando esses conhecimentos gerais, haverá a prova de títulos. Perceba que, para o professor titular de educação infantil e para o professor titular de ensino fundamental, né? Não há conhecimentos específicos, nós não estamos vendo nesta tabela, tudo bem? De repente haja uma retificação. Você precisa acompanhar o site da VUNESP. Não é pagar a inscrição, né? Apenas estudar e esperar a data da prova. Não. E você viu que para esses dois cargos de professor titular, educação infantil e ensino fundamental, prova de títulos. Tudo bem? E nos conhecimentos pedagógicos e legislação, 25 questões, sendo que o professor titular de educação especial, nos conhecimentos pedagógicos e legislação, são 15 questões, porque existem 20 questões sobre conhecimentos específicos. Para todos os cargos de professores, prova de títulos também. Bem legal, fala sobre a prova objetiva, fala sobre a prova prático-profissional, a prova de títulos. Você vai ler de acordo com o seu cargo. Turma, eu preciso explicar, prova objetiva, todo mundo precisa saber como ela é.
É aquela prova com questões, cada questão com 5 alternativas, sendo apenas uma alternativa correta. Está aqui nesse item. Agora, prova prático-profissional. Você olhou comigo na tabela? Todo mundo vai ter essa prova prático-profissional? Não, galera, somente o procurador municipal. Então, se você não concorre a essa vaga de procurador municipal, você não lê nada disso nesse edital. Prova de títulos. O procurador municipal vai ler? Também não. Nem o contador, nem o técnico contábil, porque não está aqui, ó, prova de títulos. Olhe esses 3 cargos comigo. Técnico contábil, tem prova de títulos? Contador, tem prova de títulos? Procurador, tem prova de títulos? Não. Mas para professores, prova de títulos. Tudo bem? Então você lê no edital aquilo que tenha a ver com o seu concurso, com o seu cargo escolhido. Vamos ver o que mais existe de importante aqui neste documento. Veja que existe realmente um anexo que fala das atribuições do cargo. É bastante coisa, galera, mas vamos supor. Olha aqui, anexo 1, ou primeiro, das atribuições do cargo. Você já escolheu o cargo contador. É a sua escolha. Você tem a escolaridade, o requisito exigido. Você vai ler as atribuições do técnico contábil? Claro que não, você não tem tempo a perder. Então está aqui, ó, a partir da página 56, as atribuições do cargo. Por exemplo, técnico contábil. Executar serviços inerentes à contabilidade geral da prefeitura. Por exemplo, no caso do contador, proceder à incorporação e consolidação de balanços. E no caso do procurador municipal, turma, galera, estuda ou examina documentos jurídicos ou de outra natureza, representa a organização em juízo ou fora dele. Tá vendo? Muitas as atribuições. Professor titular de educação especial, cuidado ao ler as atribuições. Vai participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, participar integralmente dos períodos dedicados, né, à escola com as famílias e com a comunidade. E aí você lê aqui as atribuições de cada um desses cargos de professores. Depois das atribuições, isso que é importante, porque se haverá a prova objetiva, para qualquer dos cargos que falamos neste vídeo, você precisa estudar. E você vai estudar o quê? O cargo com exigências de ensino médio completo. Técnico contábil. Nos conhecimentos gerais, precisa estudar língua portuguesa, matemática, noções de informática, e noções de informática segue até a página, comecinho da página 63. Os conhecimentos específicos são estes daqui, turma. Conhecimentos específicos para quem? Para o contador? Não, é para o técnico contábil. Então, a pessoa que vai pagar a inscrição porque quer trabalhar como técnico contábil vai estudar esses conhecimentos específicos, em destaque na cor azul, mas além desses, também vai estudar noções de informática, matemática e português, porque são os conhecimentos gerais. Agora, no caso do contador, conhecimentos gerais, português, continua na página 64, falando de matemática, noções de informática. E o contador vai estudar os seus conhecimentos específicos, que são bastantes assuntos. Você está vendo, ó, olha o destaque, e não acaba mais, galera. Né? Olha só. Veja, por exemplo, conhecimentos específicos, contabilidade aplicada ao setor público. Estamos falando do cargo contador com exigência de ensino superior completo. A pessoa também vai estudar nos conhecimentos específicos contabilidade geral, contabilidade gerencial, legislação, direito tributário. Que mais? Além disso, legislação municipal. Tudo bem? E o procurador municipal, galera, na prova dele, você lembra, para esse cargo, não há português, não há matemática, não há informática. Existem conhecimentos específicos e, salvo engano, serão 50 questões sobre esses conhecimentos específicos lá na prova objetiva.
direito constitucional, falando do procurador municipal, galera. Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito processual civil, direito do trabalho e direito processual do trabalho, direito ambiental e urbanístico, direito civil e empresarial, direito financeiro e é direito que não acaba mais. Há torto e há direito, não é verdade? Direitos difusos e coletivos, tudo isso para o procurador municipal. Legislação municipal de Itaquaquecetuba, tudo bem? Então falamos sobre os conhecimentos específicos para o cargo de procurador. Muita coisa, olha, tudo isso aqui, todas estas páginas, tá bom? Olha quanta coisa, turma, galera, turma. Para quem pretende conquistar a vaga de procurador municipal. E depois o raciocínio é a mesma coisa para professores. Professor titular de educação especial precisa estudar os conhecimentos gerais, português, conhecimentos pedagógicos e legislação. Percebeu que não tem matemática? E aí, para o cargo professor titular de educação especial, você viu língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e legislação, e a seguir você vê a bibliografia, referência para os estudos. Olha aí, quanta coisa. Mas além, galera, além da bibliografia, dos conhecimentos pedagógicos e legislação, língua portuguesa, candidato ao cargo de professor titular de educação especial estuda tudo isso e estuda também os conhecimentos específicos, princípios, legislações, políticas, profissionais de apoio à inclusão escolar, ensino colaborativo, desenho universal para a aprendizagem. São os conhecimentos específicos para o professor titular de educação especial. Eu falei o nome certo? Falei. Tá vendo? Português, conhecimentos pedagógicos e legislação, toda a bibliografia, legislação e os seus conhecimentos específicos e depois a bibliografia para os estudos, citando também legislação. Agora, para os cargos, professor titular de educação infantil. Professor titular de ensino fundamental, nos conhecimentos gerais, português, matemática. Agora, separando, o professor titular de educação infantil estuda esses conhecimentos específicos e legislação. Você está vendo comigo? Existe a bibliografia, muita coisa, bastante coisa, legal. Agora, o professor titular de ensino fundamental, nos conhecimentos específicos, pessoas candidatas ao cargo professor titular de ensino fundamental precisam estudar esses conhecimentos pedagógicos e legislação. O que destaquei na cor azul, e aí vem a bibliografia. Tudo isso aqui, como referência. Então, você quer o cargo? Tem que se dedicar, estudar, afinco, zelo. Vamos lá, para cima. Então, você percebeu que candidatas e candidatos ao cargo de professor titular de ensino fundamental estuda esses conhecimentos específicos e você vê bibliografia, referências e legislação. Agora o professor, o outro cargo, galera, turma, galera. Não se confunda. O professor titular de educação infantil são outros conhecimentos, são os conhecimentos pedagógicos e legislação. E aí toda a bibliografia, referência e legislação. E você vê, para os cargos de educação infantil, ensino fundamental, os candidatos precisam estudar nos conhecimentos gerais, português e matemática. E depois, cada um estuda, digamos, grosso modo, a sua matéria. Professor titular de ensino fundamental estuda os seus conhecimentos. Professor titular de educação infantil estuda os seus conhecimentos. Como você viu aqui,
e como você viu outrora, em outro momento neste vídeo aqui. Beleza? Então, ficou com dúvida? Que tal? Legal? Gostou? Tem exigência da escolaridade? E mais que isso, outros requisitos aqui constantes. Por exemplo, nessa tabela, leia o edital, galera, são 100 e tantas páginas, mas se você escolhe o cargo, muita coisa você não vai ler. Você escolhe para contador, você vai ler as atribuições do técnico contábil ou do procurador municipal? Você escolheu o cargo para técnico contábil. Você vai estudar o conteúdo programático, galera, do procurador municipal? Claro que não. O que desejo para vocês é bons estudos e até a aprovação. Deixa um like. Valeu! Valeu demais, obrigado. E inscreva-se no canal para ficar por dentro de mais concursos públicos. Tá ok? Tá ok? Tamo junto. Rumo até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!